Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Morgana, sou bibliotecária. Sejam bem-vindos a mais um momento da nossa Semana da Biblioteca, certo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma capacitação que a biblioteca oferta sempre para os alunos, falando sobre a parte de pesquisa científica. Então, nós pensamos com muito carinho nesse evento, pensamos com muito carinho em todas as informações que vamos passar aqui. Espero que vocês gostem, participem, tá bom? E eu quero combinar uma coisa com vocês. Por favor, mantenham os microfones desligados durante a apresentação. Claro, se tiverem dúvidas, pode acionar o microfone e perguntar, não tem problema, tá? Mas aí, quando não for falar, desliga para manter a apresentação limpa, para todo mundo escutar. E também vou pedir para que desliguem as câmeras, porque às vezes isso carrega um pouco a nossa sala e aí fica a internet instável, tá bom? Então, por favor, desligar câmeras e microfones. Estou também aqui verificando as mensagens no chat. Então, qualquer coisa, as dúvidas vocês podem postar no chat. Quem não quiser falar no microfone, não se sentir à vontade, não tem problema. E aí eu vou também ler as dúvidas no final e a gente vai conversando. Vai ser um bate-papo bem legal, tá bom? Espero que todo mundo goste. E aí, vamos começar? Vou desligar no momento a minha câmera. Quero que vocês prestem atenção no momento somente a apresentação que eu estou expondo agora, tá bom? E aí, vamos conversar aqui sobre pesquisa. Gente, já já nós temos alguns funcionários aqui da biblioteca que estão na nossa apresentação, nesse evento aqui, e eles vão postar o link do formulário. Então aguardem, tá bom? Que já já vocês vão ter acesso a um formulário para preencher a frequência de vocês, ok? Fiquem atentos aí ao chat. Então, boa tarde a todos.
Esse evento está sendo gravado, então vai ser disponibilizada essa gravação lá no nosso link, né, do Doit, que é onde vocês fizeram a inscrição, que é onde vocês conseguiram também acesso ao link da nossa sala. E aí vocês podem rever sempre que quiserem, tá bom? O que é importante aqui, gente, nós começarmos falando sobre pesquisa científica. A pesquisa científica, ela não é apenas o processo de entendimento de quais ferramentas, né, no caso, base de dados, como colocar uma palavra-chave. Ela é muito além disso, certo? A gente tem que ter um entendimento de como usar, principalmente esses materiais que a gente seleciona nessas bases de dados, sejam artigos, sejam dissertações, livros, enfim, todas essas fontes que vão ajudar no nosso trabalho científico, nós temos que saber também como usar. E nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá começar. O que eu quero começar conversando com vocês é sobre os tipos de fonte de informação. Né? Quando a gente entra na graduação, nós, às vezes nós temos aquela percepção ainda, né, um pouco juvenil, de que a informação que está na internet é o que é correto, é o que é verdade. Né? Então, isso tem que ser desmistificado na graduação e principalmente na pós-graduação, certo? O que eu tenho para mostrar aqui para vocês? Várias bases de dados que são fontes de informação confiáveis, então não é qualquer artigo, não é qualquer revista que está disponível em uma base de dados dessa, certo? Tem todo um parâmetro de qualidade para uma revista estar disponível numa base chamada EBSCOhost, né? Na nossa base da área de saúde, como a BVS. Então, isso é o que garante a confiabilidade. Tem professores, tem profissionais por trás desses grandes periódicos que fazem a avaliação dos trabalhos que são publicados e garantem essa confiabilidade, essa questão integral, né, do trabalho que está sendo disponibilizado ali. Ah, Morgana, mas eu gosto muito do Google Acadêmico, né? Eu gosto muito de pesquisar lá porque ele é bem simples, ele é fácil no meu entendimento de usar. Só que aí, gente, nós temos que saber separar informações científicas, acadêmicas, das que não são, tá bom? Isso às vezes não é tão claro. Por quê? Porque o Google Acadêmico, ele tem um parâmetro que ajuda a gente bastante. Só que alguns repositórios, alguns sites disponibilizam o que a gente chama de papers. E esses papers nem sempre são avaliados por pares, nem sempre tem avaliação, a orientação de um professor. Então é muito fácil um aluno de graduação que ainda está aprendendo disponibilizar na internet um artigo ainda não muito aprofundado sobre o tema. E aí, se eu não tiver aquele olhar curado sobre aquele material que eu estou selecionando, eu posso vir a pegar um material que talvez não tenha uma profundidade acadêmica do jeito que eu preciso, certo? É isso que eu estou querendo falar para vocês. Como é que eu vou identificar essas fontes de informação? Esses artigos, né? O que eu tenho que observar quando eu for selecionar materiais em locais como o Google Acadêmico? Olha só, onde é que esse conteúdo está disponibilizado? Onde é que eu consegui pesquisar? Ele está me direcionando para uma base, né? Tem muitas bases que de cara a gente já vê, a gente já sabe o nome, uma bem conhecida, Cielo, né? Que é multidisciplinar, BVS, que é da área de saúde, para quem é da área de saúde. Então, tem alguns que a gente já vê de cara e já reconhece. Outra coisa que eu sempre busco orientar as pessoas, os alunos, é verificar quem é o responsável por aquela informação. É um professor que escreveu aquele artigo, né? É um doutor, é um profissional, por exemplo, se eu sou da área de enfermagem, é alguém do Conselho Federal de Enfermagem, né? Uma pessoa que é como se fosse uma referência naquela área. Então, eu tenho que observar isso. Se eu estou na graduação, talvez não seja tão interessante eu buscar artigos de pessoas que estão no mesmo nível que eu, acadêmico. É legal pensar sempre, olha, eu vou buscar artigos de professores que já têm uma caminhada acadêmica, que já conhecem, que têm uma profundidade metodológica, que talvez vai me ajudar nesse momento melhor, né? Então, observar isso, quem são os responsáveis, ajuda também a separar. E outra coisa, tipo de conteúdo.
Então, tudo que está na internet está lá disponível. Nesse momento de triagem, eu tenho que verificar o que é informação do que está realmente embasado cientificamente. Né? As fontes estão sendo mostradas naquele artigo, as citações, ele tem ele é uma opinião pura ou ele tem realmente um embasamento em outros estudos? Então, a gente tem que perceber isso também, tá bom? No momento de separar, de selecionar essas informações. Aqui nesse próximo slide, eu quero apresentar para vocês uma estrutura, né? Esse gráfico ele foi criado por uma funcionária da biblioteca, a Raira, né? Por isso que eu coloquei fonte, Biblioteca Unifor. Ele apresenta uma estrutura para vocês entenderem bem como é que funciona. Né? Às vezes a gente fala periódico, base de dados, portal, vixe, a mesma coisa. E aí a gente vai ver agora, né? O periódico é a mesma coisa que revista científica. E aí, gente, a revista, a função dela é ser vista, tá? Ela quer ser visualizada. Todos os pesquisadores que publicam artigos, eles vão querer ser reconhecidos por isso. Eles vão querer ser usados, citados, né? Todo mundo quer isso, lógico, normal. E aí as revistas, para isso, elas buscam várias bases de dados para fazer parte. Então, uma revista ela pode estar lá no Cielo, pode estar na PubMed, pode estar na Velex, pode estar em várias bases de dados, certo? As bases de dados, ela mantém esse conjunto de revistas e elas podem ser multidisciplinares, elas podem ser de uma determinada área de conhecimento, né? Podem ser de diversas áreas. Já os portais, pensem na percepção macro. Olha só, os portais, eles abrangem essas bases de dados. Um dos portais que a gente vai mostrar hoje, que a gente vai focar rapidamente, porque é muita coisa para falar para vocês, né, 1 hora só, né, e nós vamos ter um sorteio no final, né, vamos ter as perguntas que eu vou responder, tá bom? E aí, eu vou focar mais no portal de periódicos da CAPES. Então, o portal de periódicos da CAPES, ele tem mais de 500 bases. E cada base tem a sua coleção de revistas, né? Então, é muita coisa mesmo. Tá bom, gente? Bom, como a gente começou a falar de fonte de informação, eu acho legal começar logo vendo as ferramentas do portal de periódicos da CAPES, tá bom? Essa apresentação, a gente tem alguns prints e tudo, falando um pouquinho, estou mostrando aqui só de forma geral. Mas o que eu acho legal? Eu vou tirar a apresentação e vou fazer uma simulação de pesquisa aqui no próprio portal, porque eu acho mais interessante interagir com vocês mostrando, utilizando a base mesmo, tá certo? Só um detalhe. Vocês que estão em casa vão acessar o portal de periódicos da CAPES utilizando o que a gente chama de acesso café. Ou algumas pessoas, como falam, acesso CAF, né? Mas esse acesso, ele é um pouco diferente do acesso da autenticação que vocês fazem com as bases de dados da Unifor. Como é que eu acesso a EBSCOhost, por exemplo, que é assinada pela Unifor? Eu entro no Unifor Online, aba biblioteca digital, né? Já o portal de periódicos, como ele é uma base do governo, nós ganhamos esse acesso porque temos doutorados, né, com um nível de excelência, com nota máxima. Então, nós ganhamos isso. E aí, a forma de acesso é diferente de quem está em casa. Se eu estiver aqui na Unifor, não preciso fazer esse acesso café. Só se eu estiver em casa. Tá? Então, aqui na Unifor, quem tiver com o seu notebook, quem tiver com o seu celular, acessando a rede de Wi-Fi ou um computador do laboratório, consegue acessar normalmente o portal de periódicos da CAPES e ser reconhecido como Universidade de Fortaleza, como aluno da Unifor. Ok? Mas vocês que estão em casa vão fazer esse processo, vou já mostrar como. O aluno tem que também colocar um 0 antes de colocar a matrícula. Vou mostrar na prática para vocês verem como é que isso funciona. Vou sair aqui da nossa apresentação, tá? E vou acessar o portal de periódicos da CAPES. Olha só, todo mundo deve estar vendo aqui, né? Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Estão vendo aqui em cima, na parte superior, acesso café, tá bom?
Então, eu estou aqui na Unifor, então fico reconhecida, acesso para a Universidade de Fortaleza. Vocês em casa vai ter assim, acesso livre. Então, quando eu estou acesso livre, eu não tenho acesso à coleção restrita que a Unifor tem. Para isso, tenho que vir aqui café, acesso café, clico. Venho aqui, escolho Unifor, coloco o nome da nossa instituição e clico em enviar. E aí eu vou ser redirecionada para essa parte aqui. É bem semelhante à minha interface do Unifor Online. Só que aqui, no caso do aluno, ele vai botar um 0 antes da matrícula, tá? Para questão mesmo só de ajuste nos caracteres. Então, você coloca o 0, digita o resto da sua matrícula e coloca a sua senha do Unifor Online. No meu caso, eu sou funcionária, minha matrícula é um pouco diferente. Coloco entrar, tá? Isso vocês vão fazer em casa, vou fazer o mesmo processo. Ele vai mandar aqui para essa interface, só para eu confirmar os meus dados, eu aceito. E na minha casa vai mostrar a Universidade de Fortaleza do jeito que está aqui, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, tive algum problema, Morgana, não consegui fazer isso de casa, deu uma tela branca, não está mostrando, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês batam um print da tela e enviem um e-mail para spt@unifor.br, tá bom? E vão descrever também o problema, o que foi que aconteceu, colocar o número da matrícula de vocês, colocar o nome de vocês completo, combinado? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então vocês já aprenderam a fazer o acesso café. O que é importante saber na parte do periódicos CAPES? Nós temos várias formas de busca, gente. Então vai depender do tipo de pesquisa que eu quero fazer. Se eu estou fazendo um levantamento bibliográfico com foco em uma revista, quero ver o acervo de uma revista, Revista Brasileira de Enfermagem, né? Revista Direito e Praxis, está na Unifor, quero ver o acesso, venho aqui buscar periódico e coloco o título da revista, né? Ah, Morgana, mas eu quero fazer uma revisão bibliométrica. Isso vai ser em uma base apenas, só na base chamada Web of Science, que é uma base muito boa, gente. Como é que eu faço para ter acesso só a essa interface da base? Clico em buscar base e coloco lá o Web of Science e vou ser redirecionada para a base, a interface da base, né? Lembra que eu falei que o portal é o macro, né? Então eu tenho aqui uma interface que vai buscar em todas as bases, que vocês podem escolher pesquisar aqui ou ir diretamente para uma base se quiserem, tá bom? Então, são formas de pesquisa que vocês podem escolher ou não. Não, Morgana, eu não quero pesquisar periódico e não quero ir para uma base, eu quero pesquisar de forma geral. Como é que eu faço? Então, eu vou indicar aqui para você buscar por assunto, tá? Eu vou clicar aqui. Olha só, vai ter o campo de busca, ele vai abrir aqui para mim. Essa é a busca simples. Se eu quiser utilizar vários descritores, várias palavras-chave, fazer combinações e tudo, eu vou clicar aqui na busca avançada, tá bom? Olha só, na busca avançada, quem já participou dos treinamentos, das capacitações da biblioteca, já ouviu falar desses três aqui, que é o AND, o OR ou o NOT. São três operadores que vão ajudar a filtrar, a dar uma definição melhor na busca de vocês, tá? Então, se eu quero falar, por exemplo, de responsabilidade social em empresas, né? Se eu sou da área do CCG, de gestão, quero falar sobre responsabilidade social. Morgana, por que é que você está colocando essas aspas? Gente, é um termo. Então, eu tenho que dizer para a base que eu quero aquela palavra, aquela expressão daquela forma, tá bom? E aí, quando eu coloco aspas, eu vou estar dizendo que não é só responsabilidade, não é só social. Eu quero a palavra, a expressão daquele jeito, daquela forma. E eu quero empresas, juntar essas duas temáticas em uma coisa só. Eu quero a união, tá?
Quando eu utilizo aqui a busca, eu estou aqui no momento de busca, mas busca avançada, tá, gente? Quando eu venho para a busca avançada, que eu posso utilizar os operadores booleanos, aqui já me dá algumas formas de filtrar, se eu quiser, tá? Então, eu posso definir publicações dos últimos 5 anos, geralmente isso é muito utilizado na área de saúde, ou algum tipo de revisão sistemática, né? Tipo de material. Ah, Morgana, eu não quero livros, eu quero só artigos, quero só o que há de mais novo. Os artigos, eles vão me mostrar essas atualizações, essas interações de medicamento, ou então novas jurisprudências, enfim, qualquer que seja a minha área, ele vai mostrar o que há de mais atual, né? O idioma. E aqui eu faço uma ressalva, gente. Procurem sempre buscar em vários idiomas. Isso vai garantir a diversidade da pesquisa de vocês. Não se limitem só ao português. Poxa, Morgana, mas eu tenho uma dificuldade com o inglês. Mas, gente, tem muitas ferramentas, né? Inclusive, tem extensões no Google que você pode colocar no seu navegador. A Miriam ontem mostrou como colocar uma extensão de tradução, né? Depois vocês cliquem no link do Doit, que a Miriam colocou no chat. Se quiserem ver também a apresentação dela, está lá. E ela mostrou uma forma de fazer essa tradução da página, né? Então, tem recursos, tem o próprio Google Translator, tem outro que a gente chama, que eu uso muito particularmente, que é o Doc Translator também. Eles são recursos que conseguem traduzir o PDF ou então a página para você. Então, é uma tradução um pouco literal, mas ajuda bastante, tá bom? Não se limitem no idioma. Coloco aqui em buscar, né? E vou ver o resultado, tá bom? São 769 resultados. Aqui de cara, o primeiro já tem os termos que eu coloquei, né? Já está aparecendo aqui no resumo, no título. Eu selecionei que queria só artigos, então ele já está me mostrando só artigos. Mas eu tenho outras formas aqui do meu lado esquerdo, gente, de filtrar, se eu quiser, certo? Eu quero só periódicos revisados por pares. A base, ela tem esse tópicozinho que consegue identificar só periódicos que são avaliados por profissionais, por professores, por acadêmicos, né? Ou seja, são revistas que elas têm essa avaliação buscando essa qualidade do artigo, né? Garantir a qualidade do artigo que está sendo publicado. Nem toda revista tem isso, algumas vão implementando isso através dos tempos, mas a busca pela qualidade é sempre com periódicos que têm essa revisão, né? Essa avaliação por pares. Então, eu quero só por pares, ou então não, Morgana, eu vou deixar os 700 mesmo. Vocês podem definir os critérios de filtro de vocês, tá bom? E aí, quem estiver escrevendo a metodologia já vai redigindo isso, descrevendo quais são os filtros que utilizaram, qual foi a base que utilizou, qual foi os descritores, enfim. Tudo que é essencial para compor o passo a passo metodológico de vocês, do levantamento bibliográfico de vocês, tá bom? Continuando aqui, tem outras formas de refinar. Venho aqui, tem tópico, se eu quiser ver um tópico específico, tem aqui sustentabilidade, enfim, né? Tem por autor, ele faz a separação. Tenho de novo como fazer um outro recorte. Lembra que eu fiz dos últimos 5 anos? Eu quero diminuir, quero dos últimos 2. Posso fazer isso aqui, se quiser, né? Coleção, a base de dados que esses artigos foram encontrados. São as bases aqui, o OneFile, Doage, várias bases. Lembrando que eu pesquisei termos em português. Se eu pesquisar termos em inglês, muito provavelmente vão surgir outras bases aqui que não tem material em português. Vai dar uma diversidade, como a gente comentou, né? Tem separação por idioma, então são vários filtros que vocês podem escolher para filtrar melhor, para definir melhor, para condicionar melhor os resultados de vocês, tá bom? Outra coisa legal aqui, gente, caso vocês queiram ver, por exemplo, eu quero ver primeiro o que é mais novo, Morgana. Então, eu posso aqui clicar no ordenado por relevância. Coloco no mais recente e ele vai trazer, provavelmente, 2019, 2020, olha só. Tá mostrando do mais recente para o mais antigo. Isso é bem legal, né?
Como é que eu tenho acesso? Você já me mostrou o filtro, Morgana, gostei aqui de saber e tudo. Mas como é que eu clico? Como é que eu sei do artigo? Olha só, clico no título, ele vai me redirecionar para a base, né? O portal da CAPES, ele não tem o PDF, mas ele sabe onde é que está, certo? É assim que funciona aqui. Então, ele me redirecionou para a base, e aqui eu já estou dando uma avaliada. Olha, tem as informações. Opa, texto completo. Está em inglês, mas eu consegui identificar. Clico aqui e ele já me leva para a revista, certo? Já me leva lá para o periódico. Às vezes, gente, acontece, como nesse caso aqui, dele me levar para o periódico e o periódico não está não tá como o que eu chamo de... Ele me leva na esquina, mas não me leva na porta de casa. Acontece em algumas vezes, certo? São muitas bases de dados, são muitos links que o portal tem que gerenciar. Então, eu também tenho que ter o que a gente chama de competência informacional, né? Isso vai ser estimulado pela curiosidade de vocês. Já encontrei o site da revista. Eu sei que esse artigo está aqui. Qual é o ano, né? Qual é o ano da revista? Eu venho aqui ver todas os números, né? É o ano de 2020. Provavelmente é esse aqui que é o último. Aliás, é o 97, desculpa, gente, vou ter que voltar aqui. É o volume 9, número 7, que é de junho. É esse daqui. Tá bom? Então, eu clicando no número do volume correto, tem todas as informações, como a gente percebeu ali, eu consigo achar se eu me encontrar em uma situação dessa. Né? Ele me levou para a esquina, não me levou diretamente para o artigo, para a porta da casinha, mas eu consigo achar o artigo, tá bom? Que ele está processando aqui. Vou clicar de novo para fazer o processo com vocês, tá? Que estava aqui processando. Cliquei, texto completo. Me levou lá, né? Eu quero ver o número 7, volume 9, 7. Por quê? Onde é que tu viu isso, Morgana? Olha aqui, ó. Tem as informações, certo? Então, eu tenho que tentar desenvolver essa curiosidade, tentar perceber como eu vou me sair de certas situações. Isso é pesquisa, gente. Nem tudo está bem mastigadinho para a gente. A gente também tem que saber se sair de certas situações. E a tecnologia está para ajudar, mas tem situações que a gente tem que ter, né, a mente afiada e verificar como melhorar esse processo. Tá, aqui está em português, tem a paginação. Aí eu consigo ver aqui o artigo, tá bom? Como ele está em inglês, mas o artigo ele está aqui, eu consigo ter acesso a ele. Olha só. Consigo fazer o download aqui em cima, tranquilamente. Não vai ter nenhum problema para mim, tá bom? Fechar só a atual. Então, da mesma forma que eu cliquei aqui, nos outros eu também vou fazer essa avaliação. O legal do portal de periódicos da CAPES é que ele tem logo um resumo, ele já mostra informações para mim, tá bom? E já consigo ver se eu gostei ou não daquele periódico, daquele artigo, se eu quero clicar aqui e ver essa informação. Ah, mas, Morgana, você colocou lá, olha aí, teve uma situação aqui que o link estava quebrado. Acontece, tá? Não é por isso que eu vou deixar de utilizar a base ou continuar pesquisando os artigos, não. Vamos clicar nesse daqui. Esse daqui eu achei bem legal porque ele tem as duas palavras no título, então é um forte candidato à temática que a gente está buscando. Olha só, tá aqui o artigo bem direitinho pra gente, né? Tem um resumo e tal, em português, né? Tem toda a informação do artigo aqui que eu tenho acesso dentro da revista. Índice, a introdução, tá aqui o artigo completinho. Tá bom? Deixa eu fechar esses cookies.
Então, gente, o Portal da CAPES é uma excelente fonte de informação. Eu gosto muito de buscar aqui. Tem todas as formas de fazer filtros, tem toda a condição para vocês relatarem a revisão de literatura de vocês, a fazer a descrição corretamente, né, utilizar os descritores, os filtros, enfim. Né, tem toda a condição de ajudar vocês com informações revisada por pares, informações que têm a confiabilidade necessária para fazer parte do trabalho de vocês, seja ele um artigo, seja ele um TCC, uma dissertação e uma tese, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre esse portal de periódicos? Em geral, é o que a gente pretende mostrar aqui hoje, tá bom? Tudo tranquilo? Ok. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá, gente? Obrigada pelo feedback, Eliane. Então, eu vou passar aqui, porque eu já apresentei para vocês essa apresentação. Ela é só mesmo para reforçar em tudo que a gente viu, a parte de busca, né? Tem os dois campos, eu posso utilizar aquele do lado, como eu cliquei, como o do meio, certo? Tem a busca avançada que a gente comentou, né? Os resultados, que eu vejo o tipo de material, quantidade de resultados, enfim. Tá bom? Gente, seguinte, a gente falou bem basicamente sobre o portal de periódicos da CAPES, tá? Mas para mais dúvidas, para mais questões, quem quiser agendar uma capacitação individual, vocês também podem enviar um e-mail para o SPT, que é Setor de Pesquisa e Treinamento, @unifor.br, spt@unifor.br. E aí vocês vão agendar o melhor horário para vocês. O instrutor vai entrar em uma sala virtual, né? Por causa de toda essa condição que a gente está vivendo, essas capacitações estão sendo ofertadas online. E aí o instrutor vai tirar todas as dúvidas. Ah, a Morgana mostrou, mas eu quero mais focado em uma base específica. Como é que eu faço para pesquisar uma base? Né? Como é que eu faço com certos termos? Quais são as outras funcionalidades? Enfim, o essencial para vocês iniciarem a busca de vocês, a gente viu agora, tá bom? Mais dúvidas, vocês podem também agendar essa capacitação individual. Vamos lá começar a falar sobre fontes, o uso dessas fontes. Né? Então, nada adianta eu conseguir pesquisar, conseguir material, quando eu for construir o meu trabalho acadêmico, eu não saber como utilizar esse material. E aí é onde a gente vai falar agora sobre o danado do plágio, né? Tem muita gente que tem medo de, às vezes, até escrever, de estar cometendo plágio. Tem gente que não tem ideia de que o que está fazendo é plágio, né? Então, por isso, esse momento aqui é essencial, tá? Para conversar com vocês. Gente, plágio é quando eu me aproprio indevidamente de uma ideia, né? De uma informação que foi já publicada, que já foi registrada e tal, que é de outra pessoa. Então, isso pode ser aplicado a textos, pode ser aplicado a imagens, pode ser aplicado a fotos, né? No caso, imagem, vídeo, uma dança, uma pintura, né? Qualquer tipo de expressão humana que tenha nascido, né, da criatividade humana. Se você for reutilizar, se você for fazer uma citação daquilo em um trabalho, você precisa dizer quem foi que criou aquilo, quem é o dono daquela ideia, quem é o autor, tá? Então, quando eu não faço isso, eu estou cometendo plágio. E aí, gente, tem uma lei que não é bem do plágio, mas ela é do direito do autor. A Lei 9.610, ela fala todas as sanções, toda a questão da proteção das obras literárias, no caso aqui, que a gente foca bastante nos artigos, né, as obras acadêmicas, né, mais texto e tudo, e foto, mas ela fala sobre isso, né, fala do direito de citação. Você tem o direito de pegar um texto e citar no seu trabalho. Está guardado lá na lei, inclusive. Você não comete plágio ou não está ferindo a lei de direitos autorais quando faz isso. Porém, você tem que fazer a citação e a referência corretamente. Por isso, gente,
Tem muita gente que fala, poxa vida, por que é que eu faço a danada da citação e da referência? É tão chato aprender a BNT. Às vezes é complicado, mas isso aí é só prática, tá bom? Só prática. A gente vai aprendendo por um bem maior. Mas olha só, eu comentei sobre os textos, mas o plágio, como eu falei, é a criação humana. Ele pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento, em qualquer área, né? Vocês podem observar aqui, no caso, tecnológica. Então, um design de um celular diferente do outro, são duas marcas diferentes, porém o design é basicamente o mesmo. Né? A inspiração. Nada se cria, tudo se copia. Será que é assim mesmo, né? Ou deveria ser assim? Olha o design aqui de certos carros. Né? Então, isso é bem complicado e a gente tem que ter uma nova percepção sobre o uso de ideias, o uso de referências, né, que a gente está no meio acadêmico. Isso aqui só para contextualizar para vocês. Tá bom? Olha só algumas matérias que eu trouxe. Pesquisa: 97% dos alunos chegam à universidade sem saber o que é plágio. Gente, isso é muito complicado, né? Porque eu não tenho desenvolvido no momento do ensino médio a minha escrita crítica, eu não aprendi a fazer uma paráfrase. Eu acho que fazer uma paráfrase é só pegar o que o autor falou, mudar o começo, mudar o final, e não é. Ah, eu tenho que mudar aqui, mudei algumas palavras, mas ainda mantém a ordem da ideia do autor, mantém ainda algumas palavras do que o autor falou, então não é tão simples assim, né, escrever. Eu sei, eu também sou um eterno estudante, eu sei o quanto é difícil, mas a gente só vai aprender fazendo, e na graduação é o momento de errar e aprender, tá certo? Então, momentos como esse é que vão orientar vocês, os professores, durante a trajetória da criação do trabalho de vocês. Tem um software que eu vou já comentar também, que ele vai ajudar nesse processo. Olha o que a gente vê também no meio do mundo. Acusado de plágio, o coordenador do Enem fala em tradução adaptada. Gente, isso não existe, tá? No caso de uma tradução, se eu pego um material em língua estrangeira, não é porque eu traduzi ele que ele é uma paráfrase, entende? Principalmente se for uma tradução literal, tá? Então, não é porque eu traduzi que ele deixou de ter um autor, não é porque eu traduzi que ele é uma paráfrase, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Tenho que entender direitinho as regras de citação e referência. Hoje nós não vamos focar exatamente em como fazer uma referência, como fazer uma citação, mas é mais a contextualização desse processo para que vocês entendam e aí a gente depois pode aprofundar em um outro momento, tá bom? E aí, quem comete plágio ou é pego por algum dos motivos, né? Por algum motivo comete isso, acaba sofrendo sanções. Não é o caso aí do professor que foi demitido da instituição por plágio. Essa história aqui, para resumir a vocês, ele tinha uma aluna da pós-graduação que era orientador dela, e aí ela escreveu o artigo, né? Ele comenta, ela tem a versão dela, ele tem a versão dele, mas enfim, eles escreveram junto o artigo. Provavelmente ele não avaliou o artigo direito. Ele diz que ela colocou sem ele ver, ela diz que ele colocou, enfim, tem essa discussão de quem colocou uma tabela indevidamente, né? Que era de uma tinha sido publicada e tudo, colocaram a tabela e não disseram a fonte. Olha só, é plágio também, né? Contra os dois, e aí resultou nessa questão. Então é bem complicado, a gente tem que perceber que esse processo ele é bem maior do que a gente pensa. Né? E olha só os tipos de plágio. Então, plágio é só copiar e colar? Não necessariamente. A gente tem que entender o processo como várias formas, né, que ele pode aparecer. O autor que a gente está falando aqui, nessa parte de plágio, bibliografia, quiser agendar um horário para pegar esse livro, né, as
os empréstimos estão sendo feitos através do agendamento. Então, quem quiser agendar o horário, vê aí para pegar o livro, tá bom? Quem está aqui na sala, está com problema no áudio? Estou escutando direitinho? Ok. Tá, que a Miriam está comentando aqui que falha um pouco. Gente, às vezes é a conexão, tá? Ah, que bom que melhorou. Que bom que melhorou. Às vezes é a conexão. Peço só desculpas a vocês. Então, voltando aqui, vamos explicar um pouco essa tabela para vocês entenderem os tipos de plágio. Olha só, plágio direto. Já pensou pegar uma parte literal do que o autor falou, recortei, colei no meu trabalho e não citei a fonte? É muito complicado, né, gente? Mas tem gente que faz isso, acha que está certo. E aí é o tipo de plágio direto. O indireto já é, no caso, quando eu faço uma paráfrase e acho que aquilo ali já foi eu que escrevi. Mas não, gente, a ideia é do autor original. Eu não tirei isso de qualquer canto, eu não tirei isso do mundo das ideias. Eu tirei isso de um autor que escreveu, né? Eu só falei com as minhas palavras. O autor chama isso de plágio indireto. E existe também aquelas pessoas que, não sabendo às vezes que está fazendo plágio, pegam uma citação de um autor, pegam duas frases de outro e começa a juntar um mosaico. Ah, Morgana, eu criei isso aqui não existia. A primeira fase peguei dali, a segunda já peguei de outra e tal. Se eu não tivesse dado essa arrumada aqui, isso aqui nem existiria. Então fui eu que criei. Não é assim não, né? Tem gente que faz esse mosaico, essa reprodução de fragmentos e acha que está construindo uma paráfrase ou construindo um parágrafo do seu trabalho. Não é bem assim. Mesmo assim, eu tenho que fazer uma citação corretamente, tenho que seguir as normas de citação e tenho que colocar o nome do autor, tá bom? Plágio com sentido. Olha só. Tem uma citação, isso é muito complicado, um plágio com sentido. Por quê? Porque se eu escrevo um trabalho, eu sou responsável por aquele trabalho. Olha o caso aí do professor, né? Ele está sofrendo sanções porque houve um indício de plágio no trabalho dele. Então, no momento que eu coloco o meu nome lá, eu vou ser responsável por aquelas informações. Já pensou a responsabilidade de alguém escrever um trabalho e dizer, eu estou precisando aqui que tu bote o meu nome no teu trabalho, porque eu não vou poder apresentar e tu apresenta por mim. Né? Tem gente que às vezes, infelizmente, faz isso e não para pensar, não para refletir na responsabilidade que tem. Essa questão dos autores fantasmas, que tem muito aí no contexto acadêmico, infelizmente. Então, pessoas que escrevem trabalho, olha, escrevo um, tu escreve outro, e cada uma coloca um nome. Já pensou, gente? É muito complicado, não é legal. Isso é o chamado plágio consentido. É quando eu dou a outra pessoa que não participou em nada na construção daquele trabalho, eu dou plenos poderes, né? Quando eu coloco o nome dela ali junto com o meu. Ela é coautora do meu trabalho, né? Ao mesmo tempo, aquela pessoa vai ficar responsável por tudo aquilo que eu digo. Isso é um perigo, né? Outro tipo de plágio, de acordo com o autor Cox, o plágio de chavão. São expressões. Deixa eu usar aqui uma expressão muito utilizada na psicologia, que é punção de morte. Então, quem é estudioso dessa área sabe que quem criou essa expressão para ter um conceito bem maior por trás disso foi o autor Freud. Então, se eu utilizar punção de morte em um trabalho, eu tenho que dizer que aquilo foi do Freud. Não foi do nada que eu utilizei aquilo. Foi com base em um autor que criou aquela expressão. Tá bom? Então, não é porque é uma expressão que ela é de uso comum. Tenho também que citar a fonte. Plágio de fontes. Penúltimo aqui, reprodução das citações apresentadas em outros trabalhos, porém, a fonte citada não foi consultada pelo relator. O que é isso? Não quero colocar o APU de Morgana. Peguei aqui uma citação de uma dissertação que eu achei massa, né? Não achei a fonte original. Peguei aqui em uma dissertação aqui do professor e tal. Não fui lá verificar a fonte original dessa citação. Vou só pegar no final a referência e vou só pegar a citação como se eu tivesse visto a fonte original. Não é para fazer assim. Por quê?
Porque às vezes, gente, a gente tem a liberdade de interpretar, né? Então, eu posso ter uma interpretação do autor que foi totalmente diferente do que ele falou. Isso pode acontecer e às vezes acontece. Eu já vi isso. Eu estava pesquisando um trabalho, por exemplo, eu li um artigo e lá tinha uma citação de uma dissertação. Que foi que eu fiz? Eu fui na referência do artigo, peguei todos os dados da dissertação que tinha, né, que eu ia encontrar a citação que eu gostei, joguei no Google, pesquisei, achei a dissertação, fui lá atrás da citação que eu tinha visto e não tinha daquele jeito, não era daquele jeito. Então, o autor do artigo, ele mudou um pouco mesmo o que o autor original falou. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quem está criando trabalho acadêmico, quem está no processo de pesquisa científica, tem que ter certeza daquilo que está colocando, né? Não façam esse tipo de pesquisa deliberadamente. Chequem a fonte original, gostei dessa citação, vou lá no autor original, vou conferir realmente se ele falou isso. Se eu conferir, tá ok, beleza, posso agora fazer a referência do autor original, porque eu vi, eu tive acesso. Uma coisa que eu quero reforçar com vocês sempre vão fazer a referência e a citação daquilo que tiveram acesso. Então, botem na mente de vocês. Vocês não estarão construindo um trabalho íntegro no processo de pesquisa se estiverem fazendo esse tipo de processo, né? De copiar fontes e não verificar, tá bom? Então, cuidado com isso. E o último é o autoplágio. Tem gente que fala que isso nem chega a ser plágio, mas eu tenho uma percepção por trás disso. O que é o autoplágio? É quando você publicou um trabalho, por exemplo, eu publiquei um trabalho aqui no Mundo Unifor. Aí eu achei legal aqui uma temática de uma revista, quero publicar o mesmo trabalho na revista. Eu posso? Não, né? Quando a gente já publicou um trabalho, ele deixa de ser original. E uma das premissas do trabalho acadêmico, no caso de artigos, principalmente para revistas, é que ele seja original. Então, se eu recortar partes do trabalho, né, peguei aqui, Morgana, mas eu não vou publicar o trabalho todo, vou pegar só essa introduçãozinha aqui e jogar, como se ela nunca tivesse sido publicada. Vou pegar só esse subtópico que eu fiz aqui numa outra publicação e vou jogar aqui. Não, gente, ainda assim não está sendo original, né? Não, vocês estão publicando algo que já foi publicado. Isso não é legal. Quando eu estava pesquisando na graduação, claro que eu não vou falar o nome do autor aqui, mas eu identifiquei uma autora que fez isso, porque eu pesquisava tudo sobre ela. E eu gostava muito da temática dela. Então, eu pesquisei tudo que ela tinha publicado. E tinha um momento que eu olhava lá para o artigo, menina, eu já li isso aqui. Onde foi que eu vi isso aqui? E fui para outro e consegui confrontar dois artigos publicados em locais diferentes, com datas diferentes, que eram basicamente recortes um do outro. Não sei quem tinha ido primeiro, né? Só de acordo com a data. Mas eram recortes, né? E isso não é legal. E aí, Morgana, depois de tanto processo, tanta questão, por que um aluno acaba cometendo plágio? Muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo. Né? Eu não sei utilizar bem a citação, eu estou muito no comecinho, né? Às vezes é porque muitos alunos não conseguem administrar o tempo e deixa para a última hora e acaba que faz tudo com muita rapidez, não tem tempo para analisar as fontes, não tem tempo para processar o trabalho, para a leitura e acaba escrevendo uma paráfrase mal feita, que acaba sendo plágio, né? Então, o tempo mal administrado, falta de conhecimento, acha que às vezes pode enganar o sistema. Não, isso é bobagem, né? Ninguém vai saber não. Né? Será? Né? Será que é bom pagar para ver? Eu acho que não. Acho que pode melhorar notas. Por exemplo, gente que, enfim, quer pegar um trabalho do colega que tirou 10 no semestre passado. Me passa aí teu trabalho, eu vou só colocar teu nome. Complicado, não funciona dessa forma. Será que o professor não vai notar? Claro que nota.
E tem gente que não conhece as punições. Infelizmente, tem pessoas que só funcionam através dessas punições. Pode, Letícia, pode ligar o microfone. Bom, eu queria perguntar sobre a questão, a senhora comentou sobre o autoplágio, mas e se for o caso de você estar escrevendo um outro artigo, um outro trabalho, e um artigo anterior que você citou, ou um outro trabalho anterior que você já escreveu, já publicou, e você pode citá-lo, ou isso também vai ser considerado plágio? Letícia, ótima pergunta. O caso que você está relatando aí é exatamente o que você tem que fazer, certo? Então, se eu já publiquei, aconteceu comigo, inclusive, comigo e com a bibliotecária Miriam aqui da biblioteca. Nós publicamos um artigo e escrevemos outra versão, né, com outra olhada, mesma temática, e utilizamos parte do artigo, no caso, citações, tá? Não foi parte total do artigo, mas foi citações do nosso primeiro artigo. E aí eu fiz de acordo com a norma, né? Eu sou uma autora, eu escolhi essa citação do que eu já publiquei. Você pode sim citar um trabalho seu, né? Mantém o padrão, coloca lá Castro, o ano que foi, se foi direta, coloca a página e faz a referência do teu trabalho, sem problema. A orientação é justamente fazer isso. Não coloca lá como se fosse original. Coloque indicando que ele já foi publicado, tá bom? Ótima pergunta, Letícia, obrigada. Espero ter te respondido. Então, gente, infelizmente é por isso que as pessoas cometem plágio. Né? Como é que eu vou identificar isso no trabalho? Os professores identificam através do layout, do estilo, eles veem a formatação lá do trabalho que está diferente, né? Mudanças no estilo de escrever, o aluno escreve de uma forma e vê que é diferente da escrita, né? Faz assim uma incorporação do Machado de Assis, escreve palavras assim que não é usual. Então eles observam isso. Ortografia, fraseologia, muitos retalhos de fontes, e também quando o aluno não consegue responder aquelas perguntas sobre o trabalho. Então já fica na cara que aquele trabalho não foi escrito por ele, né? Como não cometer? A gente está finalizando aqui nossa apresentação, mais uns 2 minutinhos, e aí eu vou abrir para as perguntas, tá? A gente comentou da importância das duas normas, a NBR 10520 de 2002, que é a norma de citação, e a NBR 6023 de 2018, tá, gente? Teve essa atualização aí em 2018, que é a norma de referência. Então, utilizando corretamente as normas, você não vai cair nesse problema do plágio. Se não referenciar, pode ter esse problema, sim, de violação do direito do autor, vai ter o descrédito na comunidade, né? Tem gente que perde títulos, como a gente comentou. E aí, nesse caso, os professores estão nesse processo de auxílio com vocês, e eles têm acesso a um software chamado Tunirim, que é um software anti-plágio. Eles vão colocar o trabalho de vocês lá, e o software vai fazer esse mapeamento na internet e vai buscar, tentar ver onde é que tem parte do trabalho de vocês que está em algum documento que foi publicado. Então, o professor vai analisar. Por quê? O que o sistema dá? Ele dá um nível de similaridade. Né? Se eu utilizei uma citação de um artigo, ele vai encontrar o artigo. Mas aí o professor vai ver, não, realmente o aluno colocou a citação corretamente aqui, isso aqui não é plágio. Aí ele já vai descartar a similaridade. No caso que ficou identificado um autor em um recorte lá do seu trabalho, e o professor não identificou a fonte, aí é o momento que ele vai conversar com você e mostrar, olha, ajuste isso aqui melhor, né? Refaz essa paráfrase, muda isso aqui, que ele está reconhecendo como desse autor aqui, e você não colocou a fonte, tá bom? Então, é um processo de construção, é um processo eternamente de verificação, que vocês vão aprendendo com o tempo, tá bom? Dicas para não cair no plágio. Então, salve a fonte. No momento que eu fizer a pesquisa, já vá anotando os dados, é importante já fazer a referência no momento do levantamento bibliográfico, que já evita o retrabalho de vocês. Não esqueça de fazer a referência. Eu sei que é muita coisa para dar conta, um trabalho ele exige muito da gente,
Mas aí, quando vocês finalizarem a escrita, façam a verificação do que foi citado, se está lá na referência, né? Confira, tá tudo checado direitinho? Então, não esquece, confere isso. Formule seus próprios argumentos. O que eu costumo fazer é o quê? Eu leio uma vez o artigo, eu leio a segunda vez, e aí depois que eu refletir, eu não olho mais para ele. Eu vou para um documento do Word e faço uma espécie de comentários. Certo? É a minha forma de evitar fazer uma paráfrase mal feita. Porque se eu recortar, jogar lá no documento, vou fazer uma paráfrase disso, a probabilidade da paráfrase ficar um plágio é muito grande. Então, vejam a melhor forma de construir o trabalho de vocês para evitar isso. Faça anotações com suas próprias palavras. Olha só, nossa bibliografia recomendada, vocês têm acesso às normas, a NBR, como eu comentei, na base Target, né, nas nossas bases, na biblioteca digital. E o livro do Crosscox é Autoria e Plágio, como vocês estão vendo aí, um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores, de 2012. Esse livro nós temos aqui fisicamente na biblioteca. Quem quiser depois pegar emprestado, pode agendar e vir aqui pegar emprestado, tá bom? Tem outros materiais aqui também que ficam à disposição, como sugestão para vocês. E obrigada a todos que estiveram aqui comigo, né, durante essa apresentação. Mas não vão embora, gente. Né? Vai ter agora o nosso sorteio, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, se tem alguém com alguma dúvida que eu não respondi. Vou voltar aqui, né? Deixa eu ver. Voltar aqui para o começo da apresentação. Alguém quer ligar o microfone e falar? Eu quero, enquanto a Morgana vai verificar, né, algumas das colocações que foram feitas no chat, eu vou pedir para o Júnior colocar aqui no chat também as nossas próximas 2 lives. A próxima está começando agora. Júnior, por favor. E já, para quem não preencheu o formulário de frequência, por favor, preencha, porque nós já vamos fazer o sorteio, tá? O sorteio é de um kit de itens da Universidade de Fortaleza. Então, o nosso próximo treinamento será agora, né, 16 às 17, que é sobre a busca integrada, como é que você consulta livros digitais e livros físicos da Biblioteca da Unifor. E logo em seguida, de 17 às 18, bate-papo sobre perguntas, as principais perguntas dos alunos, tá? Pronto, Maria, por favor, preencha o formulário que o Júnior vai colocar novamente, por favor, Júnior, para fecharmos, porque eu já estou aqui com o sorteador. Em alguns minutos eu já vou pegar aqui a tela para fazer o sorteio com vocês. Pronto, gente. Obrigada, Miriam. Então, gente, tinha gente aqui perguntando bastante sobre se tinha acesso, né, de casa. O Paulo perguntou, a gente mostrou como é que faz o acesso do portal de periódicos de casa. Espero que tenha ficado claro, né? O link de presença o Júnior já está colocando também. A Roselena está perguntando, pela CAPES, posso acessar o Web of Science e Scopus? Sim, Roselena, você tem acesso a essas bases através do nosso acesso da Café, se você estiver em casa, tranquilamente, tá bom? Porém, você tem que clicar na parte de bases e colocar o nome Scopus ou Web of Science, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, não está conseguindo, já sabe onde encontrar a gente, pode enviar um e-mail, pode ligar também para a biblioteca, nós estamos em atendimento presencial também, né, uma equipe em atendimento presencial para tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu continuar aqui vendo. O Leandro está perguntando se a palestra vai ficar gravada. Sim, Leandro, já está disponibilizada. A Miriam colocou no chat também o local que fica gravado, o link, né? A Letícia perguntou para a gente. A Francis está perguntando, posso postar frases de outros, né, o trem, e colocar aspas para mostrar que não são minhas? Sim, Francis, em geral, quando a gente faz uma citação direta, né, curta, ou seja, de acordo com a BNT, uma citação direta é o quê? Peguei palavra por palavra do que o autor diz. E aí usei isso no meu trabalho. Até 3 linhas do que o autor falou. Coloquei lá no meu trabalho, deu menos de 3 linhas. Eu preciso colocar aspas, sim, para identificar que ali é fala do autor. Tá bom? Continuando aqui.
Obrigada, Francis, obrigada. Todos preencheram, né? Gente, se não tiverem dúvidas, eu vou passar para a Miriam. A gente já está com o nosso tempo, infelizmente, esgotado. E a Miriam vai fazer o sorteio agora para vocês, tá bom? Pronto, Morgana, quando você parar a apresentação, eu pego a tela, tá? Para mostrar o sorteador. Lembrando que a entrega é presencial. Leonília. Oi, pessoal. Oi, Leonília. Tudo bom? Não, é só para dar um toque, Morgana, dar os parabéns, foi ótimo. A gente sempre aprende uma coisinha a mais com as suas falas. E eu não sei se no começo você falou sobre o blog da biblioteca, só para dar um toque, tá? Parabéns. Ah, Leonília, obrigada. Não, realmente, que bom que você lembrou, né? Nós temos sim um blog da biblioteca. Foi um blog criado pensando em várias matérias, tudo que a biblioteca está fazendo de novo, né? Como a Miriam vai pegar a apresentação agora, que ela vai fazer o sorteio, eu vou pedir para a Miriam mostrar rapidamente, né, se der tempo, para os alunos verem sobre o blog que a gente está criando. Tranquilo, já vou pegar aqui, deixar uma guia aberta e apresento já já. Só um minutinho. Vocês já estão vendo a minha tela? Pronto. Não, Miriam. Agora sim. Gente, Agora eu quero sim? agradecer, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Estava falando aqui, estava sem o áudio. Muito obrigada. Ok. Eu quero apresentar essa tela, né, que o endereço é blog.unifop.br, e aqui vocês podem encontrar o blog da biblioteca, assim como outros blogs bem interessantes, e para acessar a notícia atual, com certeza, é a Semana da Biblioteca. Essa é a lista de frequência, tá? Nós temos 77 pessoas. Eu vou botar aqui do número 2 ao 77, porque a primeira linha é a linha de informações, nome, então ela não é uma linha que contenha um participante, tá? Essa primeira linha. Realizando o sorteio, sortear um número, sortear agora. Número 72. Vamos ver quem é o 72. É a Fernanda Castelo Branco, do curso de Direito. Então, Fernanda, eu vou entrar em contato com você, tá? Depois, para pegar, para que você pegue o seu kit. Nós queremos agradecer a presença de todos, tá? Nessa live, e eu vou parar a minha apresentação e estamos aguardando por vocês na próxima live. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.